Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, 17 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. E vocês conhecem as profecias do Padre Cícero para o Brasil, não? Então aconselho que deem um pulinho aqui no canal do meu amigo Ale Machado, canal Ale Machado Oficial, como vocês estão vendo. É só clicar na aba ao vivo e ir para esta live onde aparece o meu cursor, Azeite de São José e Profecias do Padre Cícero, uma live que o Ale fez com o grande Lucas Velásio, que tem uma amizade, uma ligação de amizade com o Padre Oliveira e tem falado sobre as visões proféticas do Padre Oliveira também para o Brasil. Muito importante esta live para quem não conhece as profecias de Padre Cícero para o Brasil, que, aliás, tem muito a ver, ou quase tudo a ver, com as profecias de Nossa Senhora das Graças em Pernambuco, nos anos 30, em Pesqueira. Muito bem, meus amigos, os globalistas querem realmente nos dar um nó nas ideias, como se diz aqui no interior. Isso porque os globalistas querem passar o poder do mundo para a China, né? Mas como assim para a China? Os globalistas não são contra a Rússia? No momento, sim. A China não é amiga da Rússia? No momento, sim. Mas então eles querem amizadinha com a China e inimizadinha com a Rússia? No momento, sim. Bem, acontece o seguinte, os globalistas sempre fizeram, digamos assim, ouvidos moucos quando se dizia que a China estava numa revolução cultural e todo aquele imenso país entraria debaixo ou ficaria debaixo do tacão comunista. Isso já no comecinho dos anos 50, quando Mao toma ares de Mao. Bem, os Estados Unidos deixaram a China se tornar uma potência econômica, mas antes disso, os Estados Unidos também haviam deixado a China guinar para o comunismo. E agora, mais uma vez, essa boa gente globalista que domina o Deep State norte-americano quer que a China seja considerada apenas um país que se preocupa com a sua defesa e não com a hegemonia do comércio e, digamos, do aspecto militar do mundo, sem falar no político. De onde eu extraí tudo isso? De uma fala de Henry Kissinger. O homem está com 100 anos, mas continua lépido e faceiro. Isso porque, já dizia a Bíblia, a língua não envelhece. Matéria de hoje, publicada no RT News, diz o seguinte sobre Henry Kissinger. O confronto entre Pequim e Washington está, abre aspas, no topo de um penhasco e os dois países precisam recuar. Quem disse isso foi o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, entrevistado pela Bloomberg News, ou por John McLeodwaite, da Bloomberg News ontem. Na atual trajetória das relações, disse Kissinger, acredito que seja provável algum conflito militar. Entretanto, contudo, no entanto, acredito também que a atual trajetória das relações deve ser alterada, deve-se colocar água fria na fervura. Foi mais ou menos isso o que ele disse. Bem, resposta de Pequim. Diz o RT News que, enquanto Kissinger falava, Pequim reagia às declarações do ex-funcionário da Casa Branca. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, chamou as relações sino-americanas de importantes demais para os dois países e para o mundo. Os Estados Unidos precisam respeitar as preocupações fundamentais da China, parar de interferir nos assuntos internos da China e parar de minar a soberania, segurança e interesse de desenvolvimento da China sob o pretexto de competição, disse ele.
Ele também expressou sua esperança de que Washington tome medidas concretas para estabilizar as relações bilaterais. Kissinger, porém, no final de maio, deu uma entrevista ao Wall Street Journal, na qual apontou que Washington adotou uma postura errada sobre Pequim. É aqui que entra o segredo dos globalistas. Isso porque Henry Kissinger é o sacerdote dos globalistas. Kissinger, no mês de maio, indicou que tanto o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o atual fenomenal Joe Biden querem exigir concessões da China e anunciá-las como tal, como concessões. O que é uma abordagem incorreta, disse Kissinger. Segundo ele, Pequim busca a segurança, não o domínio do mundo. Parem com isso, gente chata, eles não querem dominar o mundo. Eles estão apenas preocupadinhos com a sua segurança. Daí porque logo mais abocanharão Taiwan, claro. Portanto, os Estados Unidos devem abster-se do confronto e buscar o diálogo, disse Kissinger. Isso aqui são ecos do passado, nos remetem aos felizes anos 50, felizes no Ocidente, porque lá na China o pau comia, se é que me entendem. Os Estados Unidos, repito o que disse no começo, viu mal tomar a China e levá-la ou fazê-la guinar para um comunismo dos mais radicais. Fez isso também em relação à Coreia do Norte, ou melhor, nada fez, né? Eu disse aqui que o general Douglas MacArthur, quando entrou na Coreia do Norte, estava pronto, já tinha entrado, avançado também um pedacinho dentro da China. E o presidente Eisenhower disse: recue, volte, saia daí, tragam as crianças para casa. Os soldados, recolham os soldados, voltem para o paralelo 69, se não me engano, né? E levou Douglas MacArthur de volta para os Estados Unidos porque era um general muito eficiente. Parem com isso, deixem esse pessoal comunizar toda aquela área lá, nós não nos preocupamos com isso. Mas recentemente o mesmo aconteceu em relação a todas as empresas americanas e do resto do mundo irem para a China e a China de repente tornar-se um país vertical, com arranha-céus monstruosos e uma potência militar. Quem está por trás disso? O Deep State, claro, o pântano. E o seu porta-voz vem agora dizer: parem com isso. Não pensem que a China quer um monopólio de tudo, não. Eles querem apenas cuidar de si próprios, ok? Não importa se todo mundo tem um produto chinês em casa, ou todos os produtos em casa. Eu costumo dizer aqui que dentro das minhas paredes só tem coisas chinesas. Se tem chinês onde eu não vejo, tem chinês onde eu vejo também. Pois é. Muito bem. Então é isso, os globalistas querem, no final das contas, um grande acordo com a China. Quem sabe para que depois a China desfaça os seus velhos acordos com Moscou, não é mesmo? Mas isso ainda não acontecerá não acontecerá ainda, não tão logo, certamente. Muito bem, por falar em Joe Biden, eu falei dele agora há pouco, uma notícia importante, essa sim é bastante interessante. Foi publicada hoje no The People Voice o seguinte: a contadora-chefe da Burisma Energy da Ucrânia que tinha se oferecido para fornecer às autoridades americanas evidências contundentes sobre crimes financeiros envolvendo Joe, e Hunter Biden, foi encontrada morta antes que pudesse testemunhar. A denunciante morta, que foi identificada como esposa do ex-proprietário da Burisma, Mykola Lysen, que também morreu em circunstâncias suspeitas durante a era Obama,
quando o vice-presidente Joe Biden e seu filho Hunter estavam cometendo um assassinato na Ucrânia, aparece agora Kaputz. Bom, o corpo parece, ao que tudo indica, não foi encontrado, mas quem disse que ela está morta foi o ex-promotor federal Rudy Giuliani, que discutiu também o destino da agora falecida denunciante, que estava disposta, segundo Giuliani, a entregar as transferências bancárias internacionais altamente comprometedoras da Burisma, durante uma entrevista no Saturday Reporter da Newsmax. Então tá aqui um buchicho bastante pesado. Por quê? Porque a Burisma é aquela empresa ucraniana da qual se tornou conselheiro o filho do fenomenal Joe Biden, Hunter Biden, o fenomenalzinho Bidenzinho. Ele se tornou conselheiro e depois apareceu no seu laptop uma série de ligações e denúncias que mostravam uma, digamos, transferência de dinheiro da Burisma para a conta dos Bidens. Muitos milhões de dólares, pois é. E agora, então, a esposa do ex-contador da Burisma aparece morta. O contador já havia morrido alguns anos atrás e a sua esposa, que tinha se oferecido para dar provas cabais do envolvimento da família Biden com lavagem de dinheiro, transferência de dinheiro, propina, corrupção e tudo mais junto com a Burisma, aparece morta. Bem, foi isso que foi relatado hoje pelo People's Voice. Porém, contudo, entretanto, a New Republic, que não é de direita, não é conservadora, dá outra versão. Ela diz que isso não tem nada a ver porque o senhor que era contador da Burisma, ele entrou na Burisma em 2011, muito tempo antes de Hunter Biden entrar no negócio, ou melhor, muito tempo antes, alguns anos antes, de Biden se tornar vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja, antes da era Obama. E quando a era Obama chegou, esse senhor já não tinha mais nenhuma relação com a Burisma. É o que diz o newrepublic.com. Então, segundo o newrepublic.com, não existe nenhuma prova concreta, não há nada de novo nessa história. É só buchicho. Mas ele diz também algo interessante, que essa denúncia havia sido levada ao governo Trump logo nos primeiros anos e chegou então ao ouvido de Rudy Giuliani, que estava até como advogado de Trump, que teria dito na época que isso não tinha nada a ver, não tinha como provar. Por quê? Porque Donald Trump, na campanha presidencial, ele disse que colocaria Hillary Clinton na cadeia pelos seus crimes, mas também outros do pântano, outros ali do Partido Democrata, provavelmente o próprio Biden, porque sabia de coisas bastante incriminatórias, de coisas do tipo batom na cueca. E quando a denúncia chegou, ele disse, não, isso aqui não tem nada a ver. Rudy Giuliani também, não tem nada a ver, não há prova suficiente. Então está aí esta briga, esta treta. Agora, o corpo da senhora ainda não apareceu, parece que isso não foi confirmado. Se for confirmado, é preciso levar em conta sim que há aqui um problema. Uma pessoa que se ofereceu para fornecer provas ao FBI, de repente aparece morta antes de apresentar as provas. Estranho? Não, muito estranho. Também tinha sido estranha a morte do seu esposo. Eu vou ficar de olho nessa história aí, pode render alguma coisa futuramente. Muito bem, por falar em era Obama volta às manchetes. Ele quer agora um controle rigoroso na internet, a informação, algo do tipo, para quem quiser postar alguma coisa, será preciso deixar a identidade. Nos aplicativos. Você quer postar alguma coisa, dar alguma notícia? Bem, o aplicativo só receberá a sua notícia se você colocar
o dedão lá, né, com a sua identidade digital. Notícia publicada hoje na Slay News. O ex-presidente Barack Obama pediu que as impressões digitais sejam obrigatórias online para ajudar as autoridades a censurar a chamada desinformação. Em uma nova entrevista, Obama sugeriu o desenvolvimento de uma nova tecnologia para rastrear e identificar pessoas online para combater a desinformação. Ele argumenta que tal movimento ajudaria a remover notícias enganosas da internet e fornecer aos consumidores apenas informações verdadeiras. Bem, compreende-se porque o Obama está, digamos assim, levantando essa bandeira. Porque ele está incomodado e muito com essa história de Michael ou Michelle, né? Bem, enfim, a matéria continua. Obama reuniu-se ou encontrou o seu ex-conselheiro sênior da Casa Branca, David Axelrod, para uma conversa num podcast da CNN Áudio. Durante o podcast, Axelrod observou que viu com seus próprios olhos que a Terra haverá de comer desinformação, muita desinformação e deepfake. Deepfake são aquelas imagens, né, fabricadas por inteligência artificial que sugerem que a pessoa está lá cometendo um ilícito e não é nada, é só uma imagem fabricada, enfim. Então, voltando, Axelrod observou que viu muita desinformação pra caramba, e muito deepfake visando o pobre Obama. Como já disse, as pessoas, porque, aliás, eu fui o primeiro presidente digital quando deixei o cargo, eu fui provavelmente o ser humano mais filmado e fotografado da história, o que é muito estranho, disse Obama para Axelrod. Bom, depois ele disse outras coisas, como, por exemplo, apareceram muitas fotos mostrando detalhes do corpo humano que não são verdadeiras. Ele estava se referindo a Michelle. Ele acrescentou que os deepfakes, imagens manipuladas digitalmente, também áudios ou vídeos, que parecem quase legítimos, começaram com uma versão dele dançando e dizendo obscenidades no ouvido de algumas pessoas, e principalmente de Michelle. Essa tecnologia está aqui agora, disse Obama. Então, ele alertou sobre o grave problema que isso acarretará no futuro, já que as eleições presidenciais vêm aí. Ele disse: então, quase imediatamente teremos todos os problemas que tivemos com desinformação antes, só que agora, num ano eleitoral, será muito pior. Agora, quer dizer, 2024, será muito pior. Bem, isso também provavelmente reverberou lá no estúdio de Tucker Carlson, porque ele vem afirmando que esse negócio de Michelle não é bem assim. Então, vamos acompanhar também o desenrolar desta treta. Bem, aqui eu tenho uma notícia interessante. Um denunciante afirmou que o laboratório IceCube da Antártica tem armas de energia que podem causar terremotos. Bem, a matéria diz que o denunciante trabalhou no IceCube por cerca de 1 ano e veio a público com avisos sobre suposta tecnologia associada ao IceCube, alegando que lá é desenvolvida uma arma de energia que pode causar terremotos. O nome do denunciante é Eric Hacker, e ele teria então trabalhado na Raytheon como engenheiro. Agora vive atualmente no Alasca e é investigador de pesquisa, um investigador autodidata de pesquisa, de experiências de vidas estranhas lá no Polo Sul, principalmente, e também objetos voadores não identificados e tudo mais. Bem, não é de duvidar, não é mesmo? Porque aqui existe nesse site que eu estou mostrando para vocês
o Health Impact News, alguns detalhes sobre esta impressionante máquina que opera lá no Polo Sul. Trata-se do IceCube Neutrino Observatory. Está localizado no Polo Sul e procura por partículas subatômicas chamadas neutrinos. É operado por um grupo internacional de cientistas, composto por aproximadamente 300 físicos e 58 instituições em 14 países, chamado IceCube Collaboration. O Ice Neutrino Observatory é o primeiro diretor desse tipo, projetado para observar o cosmos das profundezas do gelo no Polo Sul. Um grupo internacional de cientistas responsável pela pesquisa científica compõe a colaboração do IceCube. O financiamento vem tanto de fontes governamentais, principalmente por meio de universidades, quanto do setor privado. O site é patrocinado pela Universidade de Wisconsin. O IceCube, diz a matéria, é um detector de partículas de quilômetro cúbico feito de gelo antártico e está enterrado abaixo da superfície, estendendo-se a uma profundidade de cerca de 2.500 metros. Muito bem, então está aí a denúncia, mais uma denúncia importante aqui do senhor Eric Hecker. Provavelmente não dá para comprovar agora se isso é verídico ou não, se eles podem produzir terremoto ou não. Mas se puderem, certamente terão um grande problema com a Turquia, mais a Síria, mais o Irã. Por falar em Irã, o Irã também, eu anunciei isso já desde 2021, passou por muitos terremotos, muitos prejuízos por conta de terremotos. O mundo ficará alarmado se essa tecnologia pode sim produzir terremotos. Diga aí o que você acha sobre isso, é possível ou não? Eu vou deixar o link deste site aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, amanhã tem live aqui no canal. E se você quiser dar um alô para os seus amigos aqui do canal, mande um videozinho rápido para nós. Mande para este endereço que aparece aí, belei.alexandre@gmail.com. Dê o seu alô, 1 minuto no máximo, dê o seu alô e apareça na live de amanhã, domingo. Muitos temas importantes amanhã, principalmente essa história da Rússia querer, como poderei dizer, bom, como eles mesmos disseram, purgar a humanidade. Esse é o desejo da galera que está lá influenciando a política externa russa nesse momento. Eu dei ontem uma introdução a esse tema, mas eu volto amanhã na live com muito mais detalhes. Espero vocês. Até lá.